Vamos lá, ilustres, chegamos no capítulo 3, que trata de demonstrações contábeis e a entidade que reporta. Aqui comigo, olha aí. Demonstrações contábeis. Os capítulos 1 e 2 discutem as informações fornecidas em relatórios financeiros para fins gerais. E os capítulos 3 a 8, daqui para frente, discutem as informações fornecidas nas demonstrações contábeis para fins gerais, que são uma forma específica de relatórios financeiros para fins gerais. Olha aqui, ó. Demonstrações contábeis. Avançando aqui tecnicamente, fazem parte, tá? Dos relatórios financeiros. Maravilha, beleza? Pois sai do meio, professor, né? Joia? Olha. As demonstrações contábeis, aqui é uma notinha de rodapé, fornecem informações sobre recursos econômicos da entidade que reporta, reivindicações contra a entidade e alterações nesses recursos. Beleza. O que é que ela, aquele pacotinho, o que é que ela tem? O que é que ela deve? Como isso tem se comportado ao longo do tempo, aumentado, diminuído? E reivindicações que atendem às definições dos elementos das demonstrações contábeis. Os elementos, ó, ativo, passivo, PL, receita e despesa, tá? Objetivos e alcance das demonstrações contábeis, olha. O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações financeiras sobre os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Ó, são os elementos das demonstrações contábeis aqui, ó. Olha o quinteto. Tá, ó. Elementos das demonstrações contábeis. Elementos das demonstrações contábeis. Então, informações sobre esses elementos da entidade que reporta, que sejam úteis aos usuários das demonstrações contábeis, tá? Não estou preocupado com coisa furreca, com firula, tá? Com perfumaria não, ok? Então, que sejam úteis aos usuários das demonstrações contábeis na avaliação das perspectivas para futuros fluxos de entrada de caixa líquidos para a entidade que reporta e na avaliação da gestão de recursos da administração sobre os recursos econômicos da entidade. Joia! Vamos seguir. Olha aí. Essas informações são fornecidas. Aí, ó, temos a distribuição em várias demonstrações, tá? Inclusive, também, muita informação vai lá na nota explicativa, né, ó. No balanço patrimonial, ao reconhecer ativos, passivos e patrimônio líquido, ou seja, contas patrimoniais aparecem no balanço patrimonial. Na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente, ao reconhecer receitas e despesas. Maravilha. Em outras demonstrações e notas explicativas, ao apresentar e divulgar informações sobre... Aqui é o resto, né? Ó, muita coisa. Ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas reconhecidos, incluindo informações sobre sua natureza e sobre os riscos resultantes desses ativos e passivos reconhecidos. Ó, isso tudo aqui eu vou detalhar em nota, por exemplo. Ativos e passivos que não foram reconhecidos, incluindo informações sobre sua natureza e sobre os riscos resultantes deles, né? A gente vai ver aqui ao longo do curso os passivos contingentes, os ativos contingentes, que são itens não reconhecidos, são apenas divulgados em notas explicativas. Maravilha? Olha, fluxos de caixa, tá? Contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio e distribuições a eles, né? Ó, o que acontece em relação aos sócios, o que eles colocam na empresa, contribuições, e o que eles levam da empresa, os métodos, premissas e julgamentos utilizados na estimativa dos valores apresentados ou divulgados e mudanças desses métodos, premissas e julgamentos
Então, eu tenho que estar atento a tudo isso. Beleza? Ó. Período de relatório. As demonstrações contábeis são elaboradas para um período de tempo específico, que é o período de relatório, e fornecem informações sobre. Então, há sempre um período, tá? Ó, sobre análise. Beleza? A gente já estudou tudo isso, a questão do exercício social, né? E é bom deixar amarradinho mesmo, até porque isso tudo ajuda no componente da evolução histórica aí, ó. Era assim em X1, olha como está em X2, X3 e por aí vai. Olha. E fornece informações sobre ativos e passivos, incluindo ativos e passivos não reconhecidos. É só lembrar de ativo e passivo contingente, né? O que a gente vai detalhar lá nas notas explicativas. E patrimônio líquido que existiam no final do período de relatório ou durante o período de relatório. E receitas e despesas para o período de relatório. Então, sempre citando o quinteto aí, né? Dos elementos. Para ajudar os usuários das demonstrações contábeis a identificarem e avaliarem mudanças e tendências, as demonstrações contábeis também fornecem informações comparativas de, pelo menos, um período de relatório anterior. Sempre, né? Ó. Quanto era, foi para quanto, né? Beleza? Isso em relação a todos os itens. Tá? Nada impede que tenha, ó, um terceiro período aqui, não. Ok? Também, ó, pode ser assim, ó, X2, X1. Cuidado. Tá? E pode ser, ó, aumentando de um período para o outro, por favor. Pode ser diminuindo. Tá? Enfim. Vai retratar, enfim, o que acontecer. De verdade, né? As informações sobre possíveis transações futuras e outros possíveis eventos futuros, que são as informações prospectivas, né? Olha o português, dali para frente, são incluídas nas demonstrações contábeis se, ó, tô de olho no futuro, se referirem-se a ativos ou passivos da entidade, incluindo ativos ou passivos não reconhecidos, ou patrimônio líquido que existiu no final do período de relatório, ou durante o período de relatório, ou as receitas ou as despesas do período de relatório. Se tiver a ver com a galera, né, que existia no final do período, ou relativas ao período. Ô, professor, só essa papagaiada aí que tá travando, professor. Ativo e passivo não reconhecido, por exemplo, se alguém me bota na justiça e é possível que eu vá perder, eu não registro, mas divulgo em nota explicativa. Se eu coloco alguém na justiça e é provável que eu vá ganhar, eu não registro, apenas coloco em nota explicativa. Tá? O provável de perder, já registra. Possível de perder, não registra, mas divulga. Se o provável que vai perder é suficiente para registrar, o provável que vai ganhar, é provável que eu vá ganhar, não registra. Tá? Mas divulga em nota explicativa. Então, tem sim casos de ativos e passivos não reconhecidos, mas que eu estou de olho. Não estou diante do nada, ó, é possível que eu vá perder, é provável que eu vá ganhar. Deixo o meu usuário bem informado e divulgo, respectivamente, o meu passivo contingente e o meu ativo contingente, que a gente estuda lá no CPC 25. Então, se referirem-se a itens que existiam, né, e forem úteis aos usuários das demonstrações contábeis. Pronto, informações que dizem respeito a itens que existiam e que são úteis, então eu estou de olho, inclusive, no aspecto, né, ó, do futuro, apresentando informações prospectivas. Por exemplo, se o ativo ou passivo é mensurado estimando os fluxos de caixa futuros, as informações sobre esses fluxos de caixa futuros estimados podem ajudar os usuários das demonstrações contábeis a compreenderem as mensurações apresentadas. As demonstrações contábeis normalmente não fornecem outros tipos de informações prospectivas. Por exemplo, material explicativo sobre as expectativas e estratégias da administração para o período de relatório. Não, né?
As demonstrações contábeis incluem informações sobre transações e outros eventos que ocorreram após o final do período de relatório, se o fornecimento dessas informações for necessário para alcançar o objetivo das demonstrações contábeis. Eu tenho aqui, ó, o meu relatório que vai de 1/1 de X1 a 31/12 de X1. Mas aí tem um período aqui da auditoria, até que a administração autorize a emissão lá a publicação, tá, das demonstrações. Se aconteceu nesse período aqui um evento importante, um evento subsequente, isso vai acabar, ó, sendo divulgado, apresentado, e tem evento desse que faz com que eu ajuste as demonstrações, tem evento que não. Beleza? Então, tudo depende do caso. Inclusive, há um pronunciamento tratando especificamente de eventos subsequentes. Olha aí, ilustres. Perspectiva adotada nas demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis fornecem informações sobre transações e outros eventos observados do ponto de vista da entidade que reporta como um todo, e não do ponto de vista de qualquer grupo específico de investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes ou potenciais da entidade. Tá? Isso aqui parece... Epa! Peguei no contrapé aqui. Esses não são os principais usuários para quem as demonstrações contábeis são direcionadas. Não confunda. Tá? Esses principais usuários aqui, ó, as demonstrações são direcionadas a eles. Tá? Mas aqui, fornece informações sobre transações e outros eventos observados do ponto de vista, tudo que eu estou divulgando é do ponto de vista da entidade, não é do ponto de vista de quem colaborou com a causa, do investidor, de quem emprestou, não, é do ponto de vista da entidade. Tá? Quem emprestou, quem colaborou, vai fazer sua própria demonstração contábil, aí de acordo com o seu ponto de vista. Tá? Não confunda. Ok? 3.9. Premissa, isso aqui é cobrado, hein? Premissa de continuidade operacional. O CPC 00, ele é bastante cobrado. Então, se tá achando chato, ó, como a gente diz, arregala mais ainda o olho aí, porque o que tem de chato tem de importante, tá? As demonstrações contábeis são normalmente elaboradas com base na suposição de que a entidade que reporta está em continuidade operacional e continuará em operação no futuro previsível. Assim, presume-se que a entidade não tem a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação ou deixar de negociar. Se existe essa intenção ou necessidade, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em base diferente. Em caso afirmativo, as demonstrações contábeis descrevem a base utilizada. A contabilidade que a gente conhece, tudo isso que a gente tem estudado aqui, leva em consideração o seguinte, ó. O que seja eterno enquanto dure. A empresa vai continuar funcionando. Isso repercute, pessoal, na apresentação, na mensuração dos itens. Eu só vou registrar uma despesa antecipada para, com o passar do tempo, reconhecer a despesa, porque eu estou contando que o tempo vai passar e que minha empresa vai continuar funcionando ao longo desse tempo. Veja, então isso aqui tem bem a ver com a aplicação do regime de competência, por exemplo. Tá? Agora, se eu estou sabendo, pai, não é porque eu sou pessimista não, mas vai quebrar daqui a tantos dias, tantos meses, isso vai repercutir, talvez eu precise alterar a base de mensuração, né? Muito do que a gente conhece é chamado aqui, aí vai para as viagens contábeis, tá? Ó, a contabilidade registrada a valores de entrada, por quanto eu comprei, né? Ó, aí eu vou ter que mudar, migrar a valores de saída, vai fechar, vou ter que fazer um queima, enfim. É bem importante mesmo essa premissa de contar que a entidade vai continuar funcionando. Joia? Entidade que reporta. Vamos aqui, ó. 3.10. A entidade que reporta
é a entidade que é obrigada a, ou decide, elaborar demonstrações contábeis. Então, esse papagaiado, ó, entidade que reporta é quem elabora a demonstração. Só isso, professor, só isso. E por que ele não fala entidade que elabora a demonstração? Porque não quer. Você não manda nele, nem eu. É do jeito dele. Não entendeu isso ainda, não? A entidade que reporta pode ser uma única entidade ou parte da entidade ou pode compreender mais de uma entidade. Uma entidade que reporta não é necessariamente uma entidade legal. Tá? Beleza? Pode ser uma combinação aí. Às vezes, a entidade, que é a controladora, tem o controle sobre outra entidade, que é a controlada. Se a entidade que reporta compreende tanto a controladora como suas controladas, as demonstrações contábeis da entidade que reporta são denominadas demonstrações contábeis consolidadas. Há um pronunciamento tratando especificamente disso. Se a entidade que reporta é apenas a controladora, as demonstrações contábeis da entidade que reporta são denominadas demonstrações contábeis não consolidadas. Tá bem óbvio, né? Se a entidade que reporta compreende duas ou mais entidades, que não são todas vinculadas pelo relacionamento controladora-controlada, as demonstrações contábeis da entidade que reporta são denominadas demonstrações contábeis combinadas. Então, veja aí que legal. Existem demonstrações consolidadas, tem a ver com a relação controladora-controlada, e demonstrações contábeis combinadas, que passa além dessa história de controle. Beleza? Determinar, vamos lá, olha aí, ó. Determinar o limite apropriado da entidade que reporta pode ser difícil se a entidade que reporta não é entidade legal. Porque assim, ó, é uma empresa, CNPJ tal. Maravilha, né, ó, entidade legal. E não compreende somente entidades legais vinculadas pelo relacionamento controladora-controlada. Vai combinar, ou seja, mas por quê? Quais entidades? Tá bom? Então, o próprio CPC, assim, ó, isso pode ser difícil. Beleza. 3.14. Nesses casos, a determinação do limite da entidade que reporta é orientada pelas necessidades de informações dos principais usuários das demonstrações contábeis da entidade. Então tudo, pessoal, é pensando nos usuários, né? É o foco. Esses usuários precisam de informações relevantes que representem fidedignamente o que pretendem representar. Claro, a representação fidedigna exige que o limite da entidade que reporta não contenha conjunto arbitrário ou incompleto de atividades econômicas. Então, eu tenho que saber exatamente, por favor. O que ele vai falando parece complicado, mas tem algumas coisas que são bem óbvias, né? Eu estou analisando as demonstrações contábeis. De quem? Tudo delimitadozinho. Da empresa X. Não. É da empresa X consolidada com a empresa Y. Não. Há uma combinação aqui de A, B e C. Pronto. Sabendo. Deixando a regra clarinha mesmo, né? Olha. Incluir esse conjunto de atividades econômicas dentro do limite da entidade que reporta resulte em informações neutras, tá? Exige isso, ok? E seja fornecida uma descrição de como o limite da entidade que reporta foi determinado e no que consiste a entidade que reporta. Ou seja, é demonstração de quem mesmo isso aí, hein? Pronto. Tá? Ó, é demonstração de quem? Em... Pronto, ó, bota moral, tem que explicar direitinho. Demonstrações contábeis consolidadas e não consolidadas. Olha aqui, ó. Controladora, controlada e não consolidada. É a individualzinha, né, ó. As demonstrações contábeis consolidadas fornecem informações sobre os... Ó, consolidação tá lá no CPC 36, tá? As demonstrações contábeis consolidadas fornecem informações sobre os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, tanto da controladora
como de suas controladas como uma única entidade que reporta. Essas informações são úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, quem é ou quem pode vir a ser, né, da controladora em sua avaliação das perspectivas para futuros fluxos de entrada de caixa líquidos para a controladora, de como vai ser a entrada líquida de caixa, né, o que vai entrar já descontado o que vai sair. Isso porque os fluxos de entrada de caixa líquidos para a controladora incluem distribuições para a controladora de suas controladas. E essas distribuições dependem de fluxos de entrada de caixa líquidos para as controladas. Meu filho, eu quero saber, no final das contas, tá? Juntando o que vai entrar, o que vai sair, o líquido de quanto entra no final, nos finalmente. E veja que quando eu vou consolidar esse final que parece enganchado aí, eu estou lidando com duas entidades onde uma, por vezes, vai ter que pagar coisa para outra. E aí é onde entram as regrinhas lá da consolidação. Eu levo tudo isso em consideração. Maravilha? 3.16. Olha. Demonstrações contábeis consolidadas não se destinam a fornecer informações separadas sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas de qualquer controlada específica. As demonstrações contábeis próprias da controlada destinam-se a fornecer essas informações. Meu filho, se é consolidado, por favor. Então, A controla a empresa B. Então, se eu for pegar a demonstração consolidada, não vai fornecer informação específica da entidade B. Claro que não. Para isso, eu tenho as demonstrações contábeis próprias da entidade B. A tem suas demonstrações contábeis próprias, B tem suas demonstrações contábeis próprias, e mesmo assim eu vou consolidar. Aí aqui eu vou para essa unidade chamada AB, que não é uma nova entidade, tá? Mas é uma unidade de natureza econômica, contábil. Maravilha? Aí olha aqui. 3.17. Demonstrações contábeis não consolidadas destinam-se a fornecer informações sobre os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas da controladora, e não sobre aquelas de suas controladas. Claro, o não consolidado, se eu estou focando na controladora, vai ser tudo lá da controladora. Se eu estou focando na controlada, vai ser tudo lá na controlada. Certo. Essas informações podem ser úteis a investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais da controladora, porque a reivindicação contra a controladora normalmente não dá ao titular dessa reivindicação uma reivindicação contra as controladas. Tá? Então, essas informações podem ser úteis, sim. E, em algumas jurisdições, os valores que podem ser legalmente distribuídos aos detentores de direitos sobre o patrimônio contra a controladora dependem das reservas distribuíveis da controladora. A gente vai aqui para alguns aspectos mais específicos, tá? Mas, sabe o que é o 3.17? Olha, é importante as informações apresentadas nas demonstrações não consolidadas. Sabe por que ele está vendendo esse peixe, pessoal? Porque na contabilidade internacional, ou nesse jogo de gente grande, há um peso enorme das demonstrações consolidadas. Inclusive, esse processo, muita gente não sabe, de convergência das normas, tal, contabilidade internacional, o IASB solta as normas, isso vale internacionalmente para as demonstrações consolidadas, é onde o jogo é jogado. O Brasil aí, que foi avançando, vamos aplicar inclusive nas demonstrações próprias, individuais das empresas. Então, como é esse peso muito grande, esse holofote muito grande sobre as demonstrações consolidadas, na prática, nesses últimos itens, ele tem definido, olha, mas as não consolidadas são importantes também, tá? Ok? Aí, olha aqui. Outra forma
de fornecer informações sobre parte ou a totalidade dos ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas apenas da controladora é nas demonstrações contábeis consolidadas nas notas explicativas. Aí detalha lá o que é só da controladora. Maravilha? 3.18, olha aí, ó. As informações fornecidas nas demonstrações contábeis não consolidadas normalmente não são suficientes para atender às necessidades de informações de investidores, mutuante e outros credores, existentes e potenciais da controladora. Meu filho, ó, se eu vou investir numa controladora, via de regra, eu deixo de lado a demonstração própria. Eu estou atrás do consolidado. Tá? Estou atrás das demonstrações consolidadas. Aí, olha. Consequentemente, quando demonstrações contábeis consolidadas são requeridas, demonstrações contábeis não consolidadas não podem substituir demonstrações contábeis consolidadas. Não me diga, claro. Não obstante, a controladora pode ser obrigada a ou escolher elaborar demonstrações contábeis não consolidadas adicionalmente às demonstrações contábeis consolidadas. No Brasil, elabora, né? Beleza? Joia, então. Mesmo quem está obrigado a elaborar demonstrações consolidadas, elabora também as próprias, as não consolidadas. Ó, e o capítulo 3, ó, foi para conta. Vamos estudar o danado do capítulo 4. Devagarzinho a gente vai vencendo esse pronunciamento. Abraço!